Olá, sétimo ano, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar uma aula de língua portuguesa. Nós temos falado sobre a entrevista, tivemos uma aula ao vivo na semana passada. Nós falamos então sobre as características da entrevista, discutimos um pouquinho sobre o nosso projeto de leitura, né? E na aula de hoje nós vamos falar sobre o adjunto adnominal. Bom, vocês têm visto, vocês estudaram no ano passado, no sexto ano, sobre o sintagma nominal e o sintagma verbal. Você se lembra disso? Pois é, quando a gente fala em sintagma nominal e sintagma verbal, nós estamos falando sobre frases. A frase, ela é um conjunto de palavras que possuem sentido, né? Nós já vimos isso, ela precisa possuir um sentido. No entanto, quando nós falamos em oração, e é preciso reforçar isso, porque agora, no sétimo ano, nós não estamos mais estudando as frases, mas nós estamos estudando as orações. Quando nós falamos em oração, nós não falamos mais em sintagma nominal ou sintagma verbal, mas nós falamos em sujeito e predicado, certo? Então, nós temos estudado sujeito e predicado. Bom, e o que vem a ser, então, o adjunto adnominal? Vou apresentar para vocês uma oraçãozinha para a gente poder analisar. Só um minuto. Vou apresentar para vocês. Bom, aqui no quadro vocês conseguem observar essa oração que eu criei, que diz assim: um bom escritor pratica diariamente. Como nós estamos estudando, né, já desde o início do ano, nós sabemos que essa primeira parte aqui, um bom escritor, é o que nós chamamos de sujeito. Vou colocar de vermelho. Eita, ficou tudo de vermelho. Tudo bem. Pratica diariamente essa segunda parte aqui da oração. Deixa eu diminuir. Vai ser o predicado. Então, olha só. Vou colocar ele de verde. Então, o que está de vermelho é o sujeito e o que está de verde é o predicado. Então, um bom escritor pratica diariamente. O núcleo do nosso sujeito é a palavra escritor, né? Nós já estudamos isso também. E o núcleo da palavra do predicado é a palavra pratica, porque é o verbo. Então, ele vai ser o núcleo do predicado. No entanto, nós temos algumas palavrinhas aqui que estão modificando esses dois núcleos, se vocês observarem. De que tipo de escritor que eu estou falando que pratica diariamente? Eu estou falando do bom escritor, porque o mau escritor não vai praticar diariamente, ele vai praticar semanalmente.
mensalmente, anualmente, mas o bom escritor pratica diariamente. Conseguem perceber? Então, essa palavrinha bom, ela está modificando o meu sujeito. Então, a palavra bom, ela está aqui com uma função de modificador. Quando a gente estudou a frase, nós estudamos que essa palavrinha, ela era um adjetivo. Só que aqui, quando a gente fala em oração, lembra que eu falei que as coisas mudam de nome? Né? O sintagma nominal passou a ser chamado de sintagma verbal. Pois é, ó, sintagma nominal passou a ser chamado de sujeito e o sintagma verbal passou a ser chamado de predicado. Pois é. Então, o adjetivo, que é aquele que modifica o nome, o substantivo, que é o que dá nome às coisas, aos seres, aos objetos, ele vai ser chamado de adjunto adnominal. Ok? Então, essa palavrinha aqui, que está dando como que eu falo? Uma modificação à palavra escritor. Vamos virar. A palavra escritor, eu vou chamá-la de adjunto adnominal. Entendido? Bom, mas ela não é a única palavra que está trazendo uma alteração aqui. Ai, não. Beleza. Ela não é a única palavra que está trazendo uma modificação nessa oração, né? Porque se eu penso num bom escritor que pratica diariamente, essa palavrinha diariamente também está trazendo uma modificação. Por quê? Eu poderia dizer que um bom escritor pratica todas as manhãs, ou um bom escritor pratica todos os dias, um bom escritor pratica semanalmente, mas eu disse que um bom escritor pratica diariamente. Diariamente é uma palavra que está modificando a forma como esse escritor pratica. Vocês conseguem perceber? Ela traz uma modificação na prática desse escritor. Então, se o adjunto adnominal é o que modifica o núcleo do sujeito, essa palavrinha aqui está modificando o núcleo do predicado. Se o núcleo do predicado é o verbo, esse daqui, então, vai ser o meu adjunto adverbial e não adnominal. Ok? E a corzinha dele vai mudar também, porque ele não está falando de sujeito, mas ele está falando do predicado. Então, o adjunto adnominal é o que modifica o nome, o substantivo, é o que dá característica, que antes a gente chamava de adjetivo. E o adjunto adverbial é o que modifica o verbo, que vai trazer característica para como essa ação é praticada. Compreendido? Todo mundo conseguiu entender? Espero que sim, né? Bom, vou parar essa apresentação, porque agora, claro, vocês vão fazer atividades. Lá no nosso livro, nós temos aí uma explicaçãozinha, lá na página 13 do livro didático, sobre o adjunto adnominal. E vocês vão fazer página 13, 14, 15 e 16, tá? Sobre isso. Bom, já falando sobre a prática de oralidade, que tem trabalho para vocês fazerem no cronograma novo, cronograma 2. Vocês vão criar uma entrevista oral, tá? Tem que ser filmada. Essa entrevista pode ser online, vocês podem fazer uma conferência, né, pelo Meet e gravar ela com um colega, ou vocês podem fazer uma videochamada com um colega e filmar, tá? Gravar, né, pela tela do computador. Tudo é possível, pessoal.
Mas o que é importante? Que seja uma entrevista oral. Vocês vão definir o tema dessa entrevista e fazer pelo menos 5 perguntas. Lembrem-se da estrutura da entrevista. Então, tem que ter um texto introdutório, tá? Apresentando essa entrevista que vocês vão fazer, com quem vai ser feita, tá? E então, começar as perguntas. Tudo bem? E na próxima semana, nós vamos já iniciar o capítulo 8. Que aí sim, no capítulo 8, tem exercício para vocês fazerem sobre o adjunto adverbial. Tranquilo? Bons estudos nessa semana e até a próxima aula. Tchauzinho!